É hoje que a gente vai falar de transição nessa bagaça aqui. Hoje a gente vai falar de transição. Então é o seguinte, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Samuel Kelto, sou especialista em saúde do cabelo e eu quero saber se está tudo bem com você, como é que você está, como é que está a sua cabeça, se você realmente decidiu fazer a transição capilar nesse período de pandemia. Se você está fazendo a transição capilar, se você optou por fazer, escreve aqui nos comentários, aproveita e já deixa seu like pra gente aí. E hoje a gente vai falar algo muito importante. Nós vamos falar o que é transição capilar, nós vamos falar sobre as dificuldades da transição desse período e a gente vai dizer o que você pode fazer para não surtar. Então, se você já está arrancando os cabelos da cabeça, fica com a gente aqui até o final, que hoje a gente vai falar muito sobre transição capilar e a gente vai acabar tirando algumas caraminholas da sua cabeça sobre esse assunto aí, esclarecendo algumas dúvidas para você. Então fica com a gente aqui até o final. A transição capilar, ela não é uma técnica, ela não é um procedimento, ela não é um produto, ela não é uma coisa que um cabeleireiro inventou, ela não é algo que você possa fazer. Você fala assim, eu vou fazer uma transição capilar. Muita gente fala pra mim, Samuel, eu queria fazer uma transição capilar. Não é algo que você vai fazer. A transição é um processo que consiste em você deixar o seu cabelo crescer, você esperar o crescimento do seu cabelo sem aplicação de químicas. Você usa habitualmente seu cabelo com química, você realmente resolveu abolir o uso de química, então você resolveu esperar essa química sair do seu cabelo, então você está entrando em um processo de transição. Nesse período muita coisa vai mudar. A dinâmica de comportamento do seu cabelo vai mudar bastante. Muitas coisas vão incomodar você, até porque essa transição ela não vai se dar num curto espaço de tempo. Ela pode levar muito tempo, porque transição ela é contada a partir do momento que você aplicou química a última vez no seu cabelo. A partir daí você entra em transição, independente do tamanho que ele esteja. Principalmente nesse período de pandemia, onde todo mundo está de quarentena, onde a maioria das pessoas estão isoladas nesse momento, onde não tem muitas programações festivas e tal, e culturais, que as pessoas vão sair de casa para fazer. Normalmente as pessoas, as que estão trabalhando, estão vindo do trabalho para casa e uma boa parte não estão saindo para o trabalho, muitas nesse momento estão desempregadas. Então muita gente resolveu fazer a transição agora, nesse período. Acaba sendo um período mais fácil de fazer, já que você não tem tanta necessidade de sair por aí exibindo um cabelo completamente estranho. Porque você estava acostumado com o cabelo de um jeito e agora você tem um outro tipo de cabelo que muitas vezes, para muitas pessoas, muitas mulheres inclusive, nunca nem viram o seu cabelo natural. Eu conheci ao longo do meu trabalho, né, desenvolvendo meu trabalho, muita gente da qual se submeteu ao processo de transição, a passar por esse processo, a fazer essa mudança no cabelo, gente que nunca tinha visto o cabelo. E é algo que de um tempo para cá vem se popularizando. A partir do momento que as pessoas tiveram novas referências para poder se inspirar e tal, muitas artistas, muitas atrizes, muita gente influente começou a fazer e tal, a transição, começou a trazer o seu cabelo natural à tona. E aí essa representatividade, ela contribuiu para que muitas mulheres se inspirassem e viessem a fazer esse processo de transição capilar. Então é natural que um cabelo que muitas vezes você nunca viu, ou em muitos casos a pessoa não tem o contato com o seu cabelo natural, a pessoa tenha muita dificuldade. É por isso que esse tema é bastante polêmico, é por isso que esse tema é um tema bastante controverso, porque muita gente ainda não sabe lidar. A pessoa às vezes acostumou a lidar com um cabelo liso, um cabelo que não era natural, e ela vai passar a lidar com um cabelo completamente diferente, com o seu cabelo natural. Então muda completamente. Por quê? O cabelo alisado, ele tem necessidades diferentes de um cabelo cacheado ou de um cabelo natural. Mesmo o cabelo sendo liso, se ele passou por algum processo químico, a pessoa fez botox ou fez uma escova progressiva e ele vai voltar ao natural, mesmo que seja liso, a necessidade do cabelo muda completamente. E no caso dos cabelos cacheados, as dificuldades existem por diversos fatores. A pessoa que tem o cabelo cacheado, que ela alisa o cabelo, quando ela resolve fazer a transição, ela tem cabelo com duas texturas completamente diferentes ali. Ela tem uma parte que já está alisada, aquele cabelo que ele já foi processado, e ela tem o cabelo dela que começou a crescer. E aí ela vai ter muita dificuldade, porque são dois cabelos que ela tem na mesma cabeça praticamente.
Porque são dois cabelos diferentes, um que tem uma necessidade, o outro que tem uma outra necessidade. Então, em algum momento, ela vai ter que privilegiar um para deixar o outro de lado. Ela vai ter que, em algum momento, usar um produto que vai deixar o outro sentindo falta do seu produto, porque é completamente diferente o trato entre o cabelo cacheado e o cabelo liso. Então nós estamos entrando em um assunto onde existem muitas dificuldades, onde existem muitas dúvidas, onde existem muitas perguntas sobre o assunto. Então nosso objetivo é falar de forma simplificada as principais questões que envolvem esse tema de transição capilar. Existem casos que a diferença do cabelo natural para o cabelo que foi alisado é maior. A pessoa realmente vai ter muita dificuldade, porque vai restar menos opções. Ela vai ter que fazer, na verdade, algo mais radical. Normalmente a maioria se submete a fazer o corte logo de uma vez, porque fica quase impossível você lidar com cabelo com duas texturas, praticamente dois cabelos na mesma cabeça, né? Então em algum momento isso vai te incomodar, né? Agora também existem os casos que a diferença do cabelo que foi alisado para o cabelo natural da pessoa, ela é muito menor. É o caso de pessoas que têm um cabelo já mais ou menos ondulado e ela resolve fazer uma escova progressiva para deixar ele mais liso. Então, essas pessoas, elas têm outro tipo de dificuldade, né? Normalmente, nesse caso, a pessoa ela costuma fazer uma coisa que dá muito errado para quem está na transição, que é alisar a parte que está um pouco mais ondulada para tentar igualar a outra, para tentar igualar a ponta. Nesse caso, é muito mais difícil, porque você vai acabar prejudicando muito o cabelo que está nascendo. Então, veja que existem dificuldades que são bem diferentes de acordo com o nível de mudança que você causou no seu cabelo. Então eu vou te dizer algumas coisas que você pode fazer para não surtar nesse período. Acredite, tem muita gente que realmente não consegue fazer até o final. A pessoa, ela não consegue lidar com aquele cabelo, ela não consegue se ver naquele cabelo. Muitas vezes ela volta para fazer o alisamento. Não quer dizer que a pessoa que vai fazer uma transição, ela nunca mais vai ter coragem de alisar o cabelo dela de volta. Eu não acredito muito nisso. Sabe por quê? Porque eu sou aquele cara, eu não sei se vocês lembram, eu vivo falando isso, que eu gosto muito de uma palavra chamada liberdade. Então pode ser que aconteça de você fazer a transição, seu cabelo passar por pode ser que aconteça de você passar pela transição, o seu cabelo fica extremamente natural, lindíssimo ali, mas você resolveu voltar e alisar ele novamente. É a liberdade que você tem. Só que tem muita gente que acaba fazendo isso porque não conseguiu esperar até o fim, o que é completamente diferente. Eu conheço pessoas, algumas pessoas, é até raro, que passaram pela transição, elas sofreram bastante e depois que ela já tinha conquistado aquele cabelo, ela voltou a fazer um processo para deixar o cabelo um pouco mais liso, né? Um processo químico para quebrar um pouco os cachos. Então ela voltou a usar química no cabelo. Então acontece, mas a maioria das pessoas, pela dificuldade que passa, elas não voltam a fazer. Mas como eu gosto muito de liberdade, essa possibilidade ela também não é descartada, porque acontece bastante. Então, vocês vejam que não dá para você colocar todo mundo no mesmo lugar, né? As pessoas, elas têm percepções diferentes dessas dificuldades. A primeira coisa que eu digo para você fazer, para que você não venha surtar, procura uma forma, tente uma forma de você começar a aceitar o seu cabelo, né? Aceitar o seu cabelo do jeito que ele é. Gente, parece que eu tô falando algo muito clichê aqui, né? Que é muito fácil para mim falar se você não sabe como é. Gente, não é fácil para mim falar, porque eu lido com cabelos e eu sei como é difícil para as pessoas. Mas eu sei que muitas das dificuldades que a pessoa passa durante a transição é justamente de aceitar o próprio cabelo. Ah, mas por que eu tenho que aceitar o meu cabelo do jeito que ele é? Ora, por uma razão óbvia, ele é seu cabelo, o seu cabelo é desse jeito, né? Se você não gosta do seu cabelo, muito provavelmente você não passou um tempo suficiente com o seu cabelo na melhor forma que ele pode ter. Acredite, seu cabelo, ele pode sim ser um cabelo maravilhoso. Eu estou falando de todo mundo, isso serve para todos vocês, tá? Se de repente você fala, Samuel, meu cabelo é horrível, se você tem esse tipo de pensamento, é porque você não está conseguindo tirar o melhor que esse cabelo pode oferecer. Porque eu acredito, ter um cabelo legal, ter um cabelo bonito, ter um cabelo bacana, que combine com você, que seja prático,
que não detone a sua rotina, que não faça você gastar todo o seu dinheiro, né? Que não detone a sua autoestima, isso é um direito de todas. Todas vocês têm direito e todas vocês podem usufruir desse benefício. Então eu acredito que aceitar o próprio cabelo é um requisito básico para você começar a sofrer menos, né? Quando eu falo aceitar o cabelo, parece ser uma coisa assim muito inatingível, né, gente? Mas na verdade é só você ser um pouco mais tolerante. Você começa sendo um pouco mais tolerante com o seu cabelo, entendendo que o seu cabelo ele não tem como ser perfeito, né? Que para o seu cabelo ficar legal, você vai ter que acostumar a fazer com ele coisas que você não está habituado a fazer. Tratar ele de uma outra maneira. Então é óbvio que se você mantinha um cabelo liso, você resolveu passar por uma transição, resolveu deixar o seu cabelo que estava alisado crescer para você ter um cabelo natural. Muda tudo, é tudo muito diferente. Então é lógico que a princípio você não vai ver esse cabelo na sua melhor forma, porque você está acostumado a cuidar dele do jeito que ele era, né? E aí o que você vai fazer? Você vai deixar ele crescer para você cuidar dele? Claro que não. Você vai começar a cuidar desse cabelo ainda nesse período, mesmo não estando tão adaptado a ele. Por quê? Porque quando o seu cabelo crescer, quando o seu cabelo estiver do tamanho ideal, ele já estará habituado à sua nova rotina. Ele já estará habituado ao jeito novo que você está dando para esse cabelo, né? Ele já estará habituado aos produtos novos, ele já estará habituado à maneira nova que você vai ter de cuidar dele. Então, o meu conselho que eu te dou é: comece a aceitar o seu cabelo, mas também comece a gostar mais, treine a sua rotina diária com o seu cabelo. Tome gosto por cuidar do seu cabelo. É muito difícil você conseguir ter um cabelo legal se você não conseguir tirar um tempo para você dedicar a esse cabelo. Principalmente depois que você começou o processo de transição. Sabe por que, gente, que muita gente às vezes não consegue fazer? É porque muitas vezes a pessoa acostumou cuidar do cabelo no salão. Somente no salão. Tem gente que nem lava o cabelo em casa praticamente, né? E aí ela não consegue realmente fazer aquilo. Você com cabelo natural, é muito difícil você com um cabelo completamente natural, principalmente se ele for cacheado, principalmente se ele tiver um certo volume, se ele for aquele cabelo cheio de vida, vai ser muito difícil você entregar isso para uma pessoa fazer e você se eximir dessa responsabilidade. Normalmente, o mais comum é você ter contato com aquele cabelo todos os dias, né? Então até você aprender a lidar, aprender novas maneiras de lidar com esse cabelo vai ser um pouco mais difícil, mas não é impossível. Eu te garanto que você vai gostar mais do seu cabelo quando você começar a cuidar dele. Então é isso, gente. Cabelo natural é independência, é autonomia, mas também é disciplina. Ele precisa de dedicação. Então você vai ter que pegar alguns minutos do seu dia para você dedicar a esse cabelo. Então assim, quando você começar a fazer isso e fazer da maneira correta, você vai ver sim que esse seu cabelo vai ficar muito mais bonito. Você vai passar a gostar desse cabelo. Eu comecei a fazer cabelo de algumas pessoas que entraram nesse processo de transição e que no começo tinham muitas dificuldades. E aí a gente reforçou o lance da rotina e com o tempo as pessoas começaram a cuidar desse cabelo diariamente, começaram a mudar a forma de cuidar desse cabelo e a partir daí elas começaram a aceitar melhor o cabelo, a gostar mais do cabelo, a criar uma relação muito diferente com esse cabelo. E elas começaram a perceber a importância que esse cabelo tem na autoestima. E foi só aí, só com esse contato, foi que essas pessoas conseguiram mudar um pouco de postura em relação à forma, né, de olhar para o cabelo. Com essa forma mais tolerante de olhar para o cabelo, entender que aquele cabelo faz parte dela e que se ela cuidar o resultado vai ser muito melhor. Uma outra dica que eu vou dar para vocês, na verdade eu nem considero uma dica, eu considero isso um ensinamento. Que vocês podem levar para o resto da vida de vocês. Isso serve para quem tem o cabelo liso, para quem tem o cabelo cacheado, para quem tem o cabelo ondulado. Se posicione. Se posicione. Gente, vai ter muita gente que não vai achar legal o seu cabelo. Vai ter muita gente que vai torcer o bico pro seu cabelo. Vai ter muita gente que vai debochar do seu cabelo. Isso vai acontecer. Mas sabe de uma coisa? Isso vai ser bom para você começar a conhecer muita gente que está do seu lado. É nesse momento que você vai ver quem realmente apoia os seus projetos, tá? É nesse momento que você vai ver para quem realmente dá importância para as coisas que são importantes para você, tá? Esse momento vai fazer com que você enxergue muita gente. E eu acho, gente, que chegou a hora da gente acabar com essa intolerância. Não dá mais. Eu vou dizer para vocês, eu me posiciono. Tá? Muitas vezes a cliente chega, às vezes ela leva uma filha, uma sobrinha, alguém, e às vezes ela emite uma opinião
intolerante às vezes sobre aquela questão daquele cabelo, fazendo um certo equívoco, e eu às vezes tenho que chamar de canto e falar, olha, não fala isso na frente dela. Isso não é benéfico, porque muitas vezes, gente, é uma questão de sensibilidade. O estrago que uma palavra dessa natureza, de intolerância, com esse tipo de teor, vamos dizer assim, com intolerância, pode trazer para a vida de uma criança que está ali enfrentando as dificuldades das mudanças que ela tem no cabelo, elas podem ser muito desastrosas e às vezes elas levam isso até a vida adulta. Muitas vezes a gente vai falar desses problemas e a pessoa às vezes vai trazer uma questão que aconteceu lá atrás. Então eu, principalmente no caso das crianças, eu costumo ser um defensor ferrenho da tolerância. Porque não é possível que as pessoas elas achem muito mais interessante para a pessoa alisar um cabelo, sei lá, usar um tipo de cabelo que na verdade não é só uma questão da pessoa fazer algo para melhorar a sua autoestima, porque em primeiro lugar que aquilo não vai melhorar o seu cabelo, né? Aquela transformação ela vai ser danosa para o cabelo, né? E aí em algum momento você vai ter que pagar aquela conta. E se tratando de uma pré-adolescente que o cabelo dela nem se formou ainda, os resultados são desastrosos. E eu já vi muito caso da criança se posicionar e querer realmente usar o cabelo de uma forma mais natural e muitas vezes a família se opor. Mas você sendo adulta, você é completamente dona do seu nariz, né? Então é inadmissível que as pessoas que estão do teu lado para te apoiar consigam emitir ainda opiniões intolerantes sobre o seu cabelo, né? Opiniões com as mais variadas conotações prejudiciais, né, pro seu cabelo. Então eu tô falando isso pra vocês aqui com muito cuidado e com muito carinho, porque eu já vi isso, gente, eu já vi isso dentro do salão, eu já vi isso na minha cadeira. Então com certeza isso acontece em todos os contextos. Muita gente que entrou nesse processo de fazer uma mudança e precisou passar pela transição me relata muitas coisas, de comportamentos às vezes na escola. Eu lembro de casos onde eu comecei a cuidar do cabelo de uma professora e ela ouvia piadas dos mais variados tipos, porque as pessoas estavam acostumadas a ver ela com o cabelo liso, de repente ela chega com o cabelo um pouco cacheado. Meu Deus, o que absurdo é esse? Como que se as pessoas não pudessem usar o próprio cabelo? Então assim, esse tipo de absurdo você sempre vai ouvir, né? A gente não tem como acabar com comentários intolerantes, mas a gente pode decidir como a gente vai ouvir isso e o estrago que isso vai causar na gente. Então, eu acho que o ideal mesmo é você não se importar muito, tá? A gente vai se importar um pouco, não tem como não se importar, mas o ideal é que isso não faça diferença na sua decisão, né? E isso acontece em diversas questões, em diversos setores. Às vezes é o marido que fala que não consegue ver a esposa com o cabelo diferente, né? A gente escuta tudo quanto é tipo de piada, né? A gente sabe como é que funciona. Às vezes é a própria mãe, às vezes são os amigos, às vezes são as amigas, mas você sabe a sua real necessidade, só você convive com o seu cabelo e sabe aquilo que você quer. Então assim, o conselho que eu te dou é não aceite, tá? Não aceite mudar de opinião para agradar os outros, né? Porque até quando você vai se anular? Até quando você vai se anular para agradar os outros? Gente, isso acontece em todos os ambientes, não é só no ambiente familiar não. As pessoas me trazem relatos desse tipo de coisa acontecer às vezes na empresa. Muita gente ter que manter o cabelo de um jeito que não é o jeito natural só para agradar alguns setores, né? Já vi muito caso da pessoa ir realmente, olha, eu vou precisar fazer aqui uma chapinha no meu cabelo porque amanhã eu tenho uma entrevista de emprego, né? Gente, eu acho que chega. Se a gente aceitar isso, a gente vai passar o resto da história da humanidade desse jeito. Não dá mais para aceitar, né? As pessoas precisam entender que o cabelo é seu e você vai usar ele do jeito que você quiser. Então, se eu tinha que te dar uma dica hoje, não se anule para agradar ninguém. Nem cabeleireiro, viu? Aliás, eu quero falar uma coisa aqui sobre alguns cabeleireiros. Até os cabeleireiros você precisa tomar cuidado. Relatos que eu tenho escutado de muitas clientes, onde ela vai em determinado local, às vezes para fazer uma escova, às vezes para fazer uma hidratação, né? E aí o cara lá passa um negócio lá que não sabe o que é, às vezes para facilitar.
né? Às vezes o trabalho do cara, o cara não quer ter trabalho. Acontece muito isso. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando você for procurar um profissional, procura um profissional especializado naquilo que o seu cabelo é. Se o seu cabeleireiro gosta, e for um cara tipo eu, assim, que gosta de liberdade, e ele vai gostar do seu cabelo cacheado, com certeza ele vai fazer o melhor para o seu cabelo permanecer cacheado, permanecer bonito, né? Agora, se ele é um cara que ele não gosta de cabelo cacheado, que ele gosta de alisar cabelo, você tendo o cabelo super cacheado, super natural, você não vai procurar, porque evidentemente ele não vai ter uma boa solução para você. Existem profissionais que são extremamente versáteis, que conseguem sim lidar tanto com os cabelos cacheados como com os cabelos lisos. Eu me encaixo nessa categoria. Eu gosto muito de lidar com cabelos naturais, porque eu acredito que o cabelo natural ele é o cabelo que mais te dá vantagens, ele é o cabelo mais prático para você ter. O melhor cabelo para você ter, para mim, é o cabelo natural. Mas eu sei que tem muito profissional que ele acaba se especializando. Então tem muito profissional que gosta muito do cabelo cacheado. Outros gostam muito de alisar cabelo, né? Às vezes a especialidade do cara é lidar com aquilo. Não estou dizendo que seja errado, é claro que não. Mas você deve procurar o profissional de acordo com a especialidade dele. Então é muito importante. Então, se você tem um cabelo super cacheado, gosta do cabelo natural, e de repente você vai num cara que gosta de alisar cabelo, então não faz o menor sentido, né? Eu tô falando isso porque eu já vi que isso acontece muitas vezes, né? Então é muito importante você se posicionar. Então é isso, se posicione para que você consiga passar por essa fase muito melhor. O aprendizado ele não vai ser só sobre o seu cabelo, você vai aprender muito sobre muitas coisas que estão ligadas a isso, como a sociedade enxerga toda essa questão, como esse tema ainda é delicado, como nós sofremos ainda com a opinião dos outros, muita coisa você vai conseguir encontrar. Mas é o que eu te falei, se posiciona, porque essa parte da transição, ela quer dizer muito sobre você, muito sobre as suas decisões. A maneira com que você vai encarar essa transição fala muito sobre como você age diante das dificuldades. Então se posicione. Claro, procure formas de você conseguir fazer as coisas de maneira menos dolorosa possível, mas não fuja dessas dificuldades, porque elas estarão aí. Todo mundo encara isso de um jeito, nem todas as mulheres vão surtar, mas boa parte delas terão muitas dificuldades. Existem, por exemplo, algumas coisas que você pode fazer para minimizar, para deixar essa situação mais tranquila. Por exemplo, o corte, o Big Shop, é um corte que as pessoas fazem para adiantar esse processo. Eu acho que a vantagem do Big Shop, na verdade, é que faz com que você não precise lidar com duas texturas de cabelo, né? Então, se você se sente preparado, vai lá e mete a tesoura, faz mesmo, tá? Se você tem dúvidas, você pode optar essa opção de corte que você vai fazendo aos poucos, vai tirando essas pontas aos poucos. O problema daí é que isso pode levar muito tempo. Quanto mais você ousar e tirar essas pontas crescidas do seu caminho, você vai conseguir ter um êxito melhor nessa questão do cuidado, principalmente na questão estética, com relação às texturas, né? Você vai conseguir lidar com a textura só, usar um tipo de produto só, isso vai ser muito benéfico para você. Então, dessa forma que a gente vai encarar essas coisas, é tendo um pouco de conhecimento, é procurando saber a melhor forma de lidar, mas tendo a consciência de que nós não vamos entrar nesse processo e sair do mesmo jeito. A gente vai aprender muito com tudo isso. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer demais pela companhia. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like e compartilhe com alguém que você acha que precisa desse conteúdo, que precisa de receber essas informações sobre transição capilar, tá? Então acompanhe a gente aqui no nosso canal, ative as notificações e aguarde que toda semana a gente tem um conteúdo aqui especial para você. Beijo!